Por gentileza, você que pode, você que quer, abra sua Bíblia lá em 2 Reis e o capítulo de número 6. Eu quero falar aqui, rapidamente, sobre a última palavra quem dá é o Senhor. A última palavra quem dá é o Senhor. Então eu quero tomar como base aqui alguns versículos aqui do capítulo de número 6 de 2 Reis e também alguns versículos aqui do capítulo de número 7 também, né? Nós agradecemos o Senhor por tudo, absolutamente por tudo. Meus irmãos, o texto nos diz aqui, 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 24, né? As Escrituras vai nos informar. Algum tempo depois, Bel-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto que causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. Uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou a ele: "Socorro, majestade!" E o rei respondeu: "Senhor, não o socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira, ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Meus irmãos, minhas irmãs, ouvinte, você que está conosco, né, nesse momento, ao vivo, você que futuramente vai ouvir esta mensagem de alguma forma, né? Eu quero pensar aqui sobre a palavra de Deus em si, a ordem divina, Se nós pegarmos aqui um capítulo anterior, que é o capítulo de número 5, vai relatar uma história que é extremamente conhecida no nosso meio, que é a cura da lepra de um homem Naamã, né? Naamã, que era chefe do exército sírio e acometido de lepra, mas esteve em Israel e aconselhado por uma menina, né, que era escrava dentro da casa dele. Ele vem até Israel à procura desta cura, vai ter, né, essa visita ao profeta Eliseu, e Eliseu na realidade nem o atende, apenas dá a sua ordenança, que é para Naamã então se mergulhar lá no Rio Jordão 7 vezes, que ele seria purificado dessa lepra. Naamã, quando sai lá da sua terra, ele sai com um objetivo. Qual é o objetivo? Se realmente ele alcançasse esta cura, né, ele na realidade tornaria essa pessoa, uma pessoa em si, que o fizesse esse benefício para ele, tornaria ele rico. Por isso que então ele leva assim ouro, leva pratas, leva roupas finas, para exatamente entregar a essa pessoa que o fizesse esse benefício. E como ele sai purificado de lá, ele realmente tem esse propósito, volta até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu na realidade rejeita, né, todos esses presentes, toda essa oferta, né? E Naamã então na realidade volta para sua terra até um pouco triste, até um pouco angustiado, porque ele se sentiu sentindo desfeita, né? Afinal ele alcançou o que ele mais queria, que era a cura, e ele queria realmente beneficiar esta pessoa. Então vai aparecer então uma figura dentro desse texto do capítulo 5, que é Geazi. Geazi é um moço, Geazi é um aluno, Geazi é um seguidor, né, é um serviçal de Eliseu, né? E quando o Naamã está indo embora, Geazi tem na sua mente então de levar alguma vantagem, já que o seu senhor não quis, né?
ele resolve então levar alguma vantagem. Então ele vai com uma certa distância, vai encontrar então com o Naamã, e aí ele vai agir de uma forma assim bastante errônea, né? Porque ele vai falar em nome do seu senhor, que é Eliseu, alegando que Eliseu tinha pedido uma parte daquela oferta que ele tinha rejeitado, né? Então, e de bom grado, lógico que o Naamã entrega até com alegria, né? Até porque fazia parte do propósito dele. Então ele entrega com alegria. Na realidade, ele entrega até muito mais do que Geazi estava solicitando, né? E Geazi, então, junto ali com alguns companheiros, o que ele faz, né? O versículo 24 do capítulo 5 vai dizer assim: quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e o guardou em casa, né? Então, tudo aqueles pertences guardou na sua casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou na presença do seu senhor Eliseu. E ele então perguntou. Então Eliseu perguntou: onde você estava, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a lugar nenhum. Então aqui já começa o primeiro problema, porque ele está alegando que não tinha saído, sendo que ele tinha saído, feito todas essas situações. E a resposta de Eliseu está no versículo 26, vai dizer assim: mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, nem vinhas, nem ovelhas, nem boi, nem servos, nem servas, né? Então, veja bem, olha o que diz o Eliseu. Primeiro, ainda que nós não estava presente, mas Deus, né? Deus, Ele me mostrou os teus caminhos. E você entrou por um caminho errado, e por conta de entrar no caminho errado, agora você vai receber uma pena, né? Uma punição. E aí o versículo 27, tá? Vai dizer assim: por isso a lepra, isso é Eliseu falando, tá? Por isso a lepra de Naamã atingirá você, olha que coisa, gente, você, aos seus descendentes para sempre. Eu até gostaria que você guardasse bem para você entender que Deus é o Deus que dá a última palavra. Você vai entender. Essa palavra é de um profeta de Deus, em que Deus honrava tudo o quanto ele falasse. E aí ele dá uma sentença para seu moço, que é Geazi, e a sentença é: a lepra que estava em Naamã atingirá você, os seus descendentes, e olha, está escrito assim, para sempre. Então Geazi saiu da presença do Eliseu, e na hora que saiu já estava leproso. Veja bem, olha que circunstância. Quem foi que deu essa sentença? Um profeta, e esse profeta é um profeta de Deus, chamado Eliseu. Vamos lá então, vamos até o capítulo número 6, daqui foi para que você pudesse entender aqui esse caminho que nós temos para trilhar hoje, através da palavra. Então entendemos aqui, eu li aqui então, a partir do versículo 24 do capítulo número 6, que está falando então sobre um cerco, ou seja, a cidade está cercada, né, pelo exército inimigo, o exército da Síria, né, e cerca de que forma? Não permite que entrar alimentos, não permite que alimentos chegassem até então à cidade de Samaria. E o texto, como eu li aqui, diz que esse cerco durou muito tempo, a ponto de quê? De não haver mais alimento dentro da cidade de Samaria. O povo já estava assim, numa fome, já tomado pela fome, né? Parece que nós estamos revivendo, né,
esse tempo nos tempos dos dias de hoje, né? Quantos noticiários nós vemos, temos visto, né? Quantas circunstâncias de adversidade nós temos visto por conta de tudo aquilo que está acontecendo no nosso país e, na realidade, no globo terrestre. Quantas pessoas também não têm o que comer? Muitas pessoas. Aproveitando aqui, deixa eu abrir um parênteses então aqui, dentro da mensagem eu já volto. Então aproveita, né, nós temos, né, sobre a direção da nossa irmã Yane, o projeto, né, o projeto Fonte de Água Viva, que é um projeto que leva alimento às pessoas, né? É um projeto pequeno, mas que abençoa já muitas pessoas. Então, se você quiser fazer parte, depois entre em contato conosco. E você que já conhece o projeto, tá bom? Traga os alimentos, tá? Aproveite e traz os alimentos já na próxima semana, no nosso culto, para a gente continuar essa distribuição. Deus abençoe. Mas voltando aqui, a situação estava tão difícil, que olha em que circunstância os preços foram, né? O texto vai dizer assim, uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. Uma cabeça de jumento, 80 peças de prata. Agora veja bem, eu tô na versão NVI aqui. Então vai dizer assim, ó, e uma caneca de esterco de pomba. Veja bem, queridos, eu não estou lendo aqui dizendo que um pombo que já não tira carne nenhuma já. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o esterco, a produção fecal de um pombo, estava sendo vendida numa caneca a quanto? A 5 peças de prata. 5 peças de prata. Uma peça de prata é aproximadamente 12 gramas. 12 gramas. A grama da prata nos dias de hoje, tá? Está aí na casa dos 4, para ser mais exato, né, numa cotação agora da quinta-feira aqui no Brasil, tá? Cotação de R$ 4,76. Então pega aí uma grama. Então veja bem, são 12. Então numa conta bem rápida, arredondando aí, R$57. Só que aqui está dizendo que são 5. São 5 peças. Então significa que uma caneca de esterco de pomba estava custando cerca de R$ 285 nos dias de hoje. Veja que circunstância estava este povo. Havia um desespero. Aqui, na sequência do texto a qual eu li, o rei se apresenta diante do muro da cidade. 2 mulheres estão ali debatendo. 2 mulheres estão ali brigando. Uma delas grita: socorro, majestade, socorro. E a primeira coisa que vem na mente, então, do rei é dizer o seguinte: estão brigando porque eles não têm o que se alimentar, e eu também não tenho para entregar algo para alimentar. Então ele já grita assim: porventura sou eu Deus? Sou eu Deus que possa fazer brotar alimento, que possa fazer brotar o vinho? Nós não temos absolutamente nada. Mas a circunstância aqui era ainda muito mais grave do que ele estava pensando. Porque o texto vai nos dizer aqui que depois disso ele faz uma pergunta: qual que é o problema? E uma delas diz assim: o problema é que nós fizemos um acordo e agora ela não quer cumprir o acordo dela. E o que é mais triste aqui desse acordo, né? O que é mais triste? O acordo foi feito o seguinte: as 2 mulheres tinham filhos pequenos, crianças, e o acordo é: num dia nós vamos cozer uma dessas crianças aqui e vamos se alimentar dela. Olha só, canibalismo. Vamos comer da carne dessas crianças. No dia seguinte, então, a outra entregaria. Veja bem, nós que vivemos aí esses
pelo menos essas 2 semanas, aquele caso que está tão falado, né? Daquele assassinato daquela criança lá do Rio de Janeiro. Agora imagine essa circunstância aqui. A circunstância. Olha que circunstância. Veja só o que está acontecendo, gente. E uma realmente entrega o seu filho. Uma entrega o seu filho. Elas então se alimentam dele. E no dia seguinte, na hora de entregar o filho da outra para que o alimento continuasse se alimentando, né? A outra recusa, esconde. O rei fica revoltado com a situação, não com aquela situação daquelas mulheres, mas o que a fome estava fazendo com que as pessoas estavam, para que as pessoas realizassem tal coisa. E agora ele quer encontrar e ele entende que o culpado de todas essas coisas, dessa fome, desse cerco, é o profeta Eliseu. Por quanto? Porque o exército inimigo, ele queria a vida do profeta. O rei está tão revoltado que ele chama mensageiros dizendo assim, ó: encontre aonde Eliseu estiver e mande um aviso para ele. Amanhã, até amanhã por esta mesma hora, ele estará morto. Eliseu, já sabendo, antes que o mensageiro chegasse, ele está reunido então ali na sua casa, diz as escrituras. Ele chama e diz, ó, vai estar vindo pessoas aqui tentar tirar a minha vida, mas eu tenho uma mensagem para entregar então, para ele que está vindo aqui, para ele entregar para o rei. E aí o capítulo número 7, Eliseu vai dizer assim: ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como as 2 medidas de cevada, serão vendidas por 1 peça de prata. Veja bem, nós tínhamos esterco de pombo sendo vendido por 5 ciclos de prata. Nós tínhamos cabeça de jumento sendo vendido por 80 ciclos de prata. Mas a palavra do profeta foi: amanhã por esta hora aqui, ó, 2 medidas de farinha e de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo o braço do rei estava apoiado, né, disse ao homem de Deus, olha, veja bem, aquele que foi levar a palavra do rei, dizendo assim: amanhã por essa hora você vai estar morto. Olha o que este homem vai dizer. Ele vai dizer assim, ó: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ele falou: ainda que Deus rasgue os céus, será que isso deve acontecer? Com toda a crise, com todo o problema, com toda a fome que está passando, será que isso iria acontecer? Aí a resposta de Eliseu: mas Eliseu advertiu: você o verá com os teus olhos, mas não comerá de coisa alguma. Não comerá de coisa alguma. O cerco sobre Samaria continua. Não existe fome. Só que por conta da lei de Israel, o leproso ele realmente não pode ficar dentro da cidade, ele tem que ficar fora dos muros da cidade. E aí o texto vai nos dizer que tem 4 homens marginalizados fora da cidade por conta da sua enfermidade, por causa da sua doença. O texto vai dizer assim: os 4 homens leprosos, eles estão do lado de fora, estão passando a mesma circunstância, porque também eles não têm do que comer, também eles vão desfalecer. E num diálogo entre eles, eles tomam uma decisão. E a decisão foi: vamos fazer o seguinte, vamos lá no acampamento dos sírios. Por quê? Vamos lá, nós nos rendemos a eles, nos entregamos a eles. Se eles nos deixarem viver, nós viveremos. Agora,
Se eles não deixar, eles vão. Entre morrer de fome aqui e ter essa possibilidade, vamos até lá. Eu disse 4 leprosos. Deixa eu só refrescar a sua memória. Eu disse que Geazi, que era moço de Eliseu, recebeu uma palavra do profeta, e por conta desta palavra, ele se tornou leproso. Por conta de se tornar leproso, ele foi obrigado a sair de dentro da cidade de Samaria e conviver lá fora. E o texto está dizendo aqui, tem 4 leprosos. Entre os 4 leprosos, quem é que está? Está Geazi, desprezado, leproso, mas tomou essa decisão. Quando eles tomam essa decisão, o texto vai dizer que no amanhecer, né, no começo do amanhecer, eles tomam a decisão de ir até o campamento do inimigo. E quando eles se levantam para ir para o campamento do inimigo, lá vem Deus. Lá vem Deus que cumpre com a palavra, que honra a palavra. O que é que Deus fez? Deus pega esses 4 homens à beira da sociedade, marginalizados, sem nenhuma possibilidade por conta das condições que a própria lei impôs sobre eles. Deus colocou sobre os seus passos, sobre a caminhada deles. O texto vai dizer que Deus, então, à medida que eles iam caminhando em direção ao acampamento do inimigo, Deus colocou nos seus passos um som de um grande exército, de cavalos, um som de trombetas. E aí então a Bíblia vai nos dizer que quando os assírios começam a ouvir aquele som, eles imaginam dizendo assim, sabe,